Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bora começar. Mais uma semana abençoada, graças a Deus. Segundou, dia 13 de fevereiro. F. Já foi um mês e meio já do ano, hein? Mês e meio já. E aí, já conseguiu concluir alguma meta 2023? Vamos que vamos. Hoje vamos ler Marcos 15. Se quiser abrir, Marcos 15. Marcos 15. O Gustavo tá falando, acordando cedo. Qual o propósito da live? Tô por fora. O propósito da live aqui, ó, ô Gustavo, é a gente ler um capítulo da Bíblia, tá? E fazer uma oração. Começar o dia assim, criando conexão com Deus. Beleza? Se quiser acompanhar, Marcos 15, a gente vai ler hoje. Versículo 1. Todo mundo tá ouvindo aí, né? Deixa eu desativar o som de todo mundo. E vamos. Bora. Marcos 15, galera, versículo 1, diz assim, ó. Assim que amanheceu, os chefes dos sacerdotes se reuniram, se reuniram com os líderes dos judeus e com os mestres da lei e com todo o conselho superior e fizeram seus planos. Eles amarraram Jesus e o levaram e entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus falou assim, ó, quem está dizendo isso é o Senhor. E os chefes dos sacerdotes faziam muitas acusações contra ele. Então Pilatos fez outra pergunta: Você não vai responder? Veja quantas acusações estão fazendo contra você. Porém, Jesus não disse mais nada. E Pilatos ficou muito admirado com isso. Em toda a festa da Páscoa, o governador costumava soltar um dos presos, a pedido do povo. Naquela ocasião, um homem chamado Barrabás estava preso na cadeia, junto com alguns homens que tinham matado algumas pessoas numa revolta. A multidão veio e começou a pedir que, como era de costume, Pilatos soltasse um preso. Então ele perguntou: Vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Ele sabia muito bem que os chefes dos sacerdotes tinham inveja de Jesus e que era por isso que o haviam entregado a ele. Mas os chefes dos sacerdotes atiçaram o povo para que pedisse a Pilatos que, em vez de soltar Jesus, ele soltasse Barrabás. Pilatos falou outra vez com o povo. Ele perguntou: O que vocês querem que eu faça com este homem que vocês chamam de rei dos judeus? E eles gritaram: Crucifica. Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritaram ainda mais alto: Crucifica, crucifica. Então Pilatos, querendo agradar o povo, soltou Barrabás, como eles haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Aí os soldados levaram Jesus para o pátio interno do palácio do governador e reuniram toda a tropa. Depois vestiram em Jesus uma capa vermelha e puseram na cabeça dele uma coroa feita de ramos cheio de espinhos. Para mim tá picando demais o vídeo, o Henrique falou. Tá picando o vídeo para mais alguém aí, galera? Não? Beleza. Então, Henrique, provavelmente a sua internet, tá? O pessoal que tá falando que tá de boa. E começaram a saudá-lo, dizendo: Viva o rei dos judeus! Batiam na cabeça dele com um bastão, cuspiam nele e se ajoelhavam, fingindo que o estavam adorando. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com as suas próprias roupas. Em seguida, o levaram para fora, a fim de o crucificar. Vocês estão vendo como é que Jesus sofreu? Versículo 21. No caminho, os soldados encontraram um homem chamado Simão, que vinha do campo para a cidade. Esse Simão, o pai de Alexandre e Rufo, era da cidade de Cirene. Os soldados obrigaram Simão a carregar a cruz de Jesus e levaram Jesus para um lugar chamado Gólgota.
Gólgota quer dizer lugar da caveira. Queriam dar a ele vinho misturado com um calmante chamado mirra, mas ele não bebeu. Em seguida, os soldados o crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tirando a sorte com dados, para ver qual seria a parte de cada um. Eram 9 horas da manhã, quando crucificaram Jesus. Puseram em cima da cruz uma tabuleta onde estava escrito como acusação contra ele, o rei dos judeus. Com Jesus crucificaram também dois ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Assim se cumpriu as escrituras de que dizem: ele foi tratado como se fosse um criminoso. Os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e insultavam assim: Ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construir em 3 dias, pois desça da cruz e salve-se a si mesmo. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei também caçoavam dele, dizendo: Ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Vamos ver o Messias, o rei de Israel, descer agora da cruz. Então creremos nele. E os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. Ao meio-dia começou a escurecer, e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eloá, Eloá, lema sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram e disseram: Escutem, ele está chamando Elias. Alguém correu, molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão, deu para Jesus beber e disse: Esperem, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Aí Jesus deu um grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. O oficial do exército romano, que estava em frente da cruz, vendo Jesus morrer naquele modo, disse: De fato, este homem era o Filho de Deus. Olha só que coisa, né? Esse aqui é o capítulo onde acontece tudo, onde separa o milênio, né? Agora nós só estamos em 2023 por causa desse acontecimento aqui, porque foi o dia, há 2023 anos atrás, foi o dia que Jesus, né, ressuscitou. Então aqui nesse capítulo ele tinha, né, sido crucificado, humilhado. Vocês podem ver aqui que muitas pessoas humilharam ele, batiam nele, né, e crucificaram ele. E finalmente Jesus morreu para se cumprir a palavra. E uma coisa que eu quero que vocês entendam é que, e se fosse hoje? E se Jesus estivesse entre nós hoje? Será que a gente seria um dessas pessoas que humilharam ele? Uai, lógico que não, amigo, você é doido. Nunca que eu faria isso. Pedro falou a mesma coisa. Pedro falou assim que nunca iria negar Jesus. E mesmo assim, ele negou Jesus 3 vezes. Será que hoje, se Jesus estivesse entre nós, a gente acreditaria nele? Ou será que a gente ia acreditar nos sacerdotes, nos chefes da lei? Porque eu não sei se você lembra, mas Jesus, ele foi muito disruptivo. Ele falava coisas que ninguém na época acreditava. Então, com certeza, né, se Jesus estivesse chegando hoje aqui na Terra, muitas pessoas mesmo assim não iriam acreditar, porque muita coisa ele quebrou ali naquele momento. Muita coisa ele veio para, igual a palavra de Deus diz, né? Jesus não veio para trazer paz, né? Mas ele veio para separar os pais dos filhos, os filhos dos pais. Então, Jesus trouxe muita confusão mesmo, né? Algumas pessoas odiaram ele, outras pessoas amavam, e elas brigavam por isso. E aqui está mais um exemplo, né, de uma coisa que
se passou quando ele estava aqui, que é a questão dessa humilhação, dessa crucificação. Por mais que muitas pessoas tenham sido curadas por ele, muitas pessoas, né, receberam bênçãos sem medidas ali naquela época, mesmo assim, mesmo Jesus fazendo tudo isso, ele foi crucificado e foi humilhado perante todos ali. Então, a reflexão que eu quero que vocês pensem é o seguinte: será que se Jesus estivesse aqui hoje, será que a gente ia tratar ele igual trataram ele nessa época? Será que a gente não crucificaria ele de novo? Continuando aqui, versículo 39. O oficial do exército romano que estava em frente da cruz, vendo Jesus morrer daquele modo, disse: De fato, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres também estavam ali, olhando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, que era mãe de José e de Tiago, o mais moço. Essas mulheres tinham acompanhado Jesus quando ele estava na Galileia. Além dessas, estavam ali outras mulheres que tinham ido com ele para Jerusalém. Já era quase noite quando chegou José, que era da cidade de Arimateia. Ele era um homem importante e fazia do conselho superior. José também esperava a vinda do reino de Deus. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Por isso José, tomando coragem, foi falar com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então José de Arimateia, não sei se você sabe, mas era um homem muito rico e ele foi lá e pediu o corpo de Jesus, né? E já era quase noite quando José, que era da cidade de Arimateia, ele era um homem importante, ou seja, né, um homem rico ali, e fazia parte do conselho superior. José também esperava a vinda do reino de Deus, era o dia da preparação. Ah, não, isso aqui eu já repeti, já falei, né? 44, Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus já estava morto. Chamou o oficial romano e perguntou se fazia muito tempo que Jesus tinha morrido. Depois de receber a informação do oficial, Pilatos entregou a José o corpo de Jesus. José comprou um lençol de linho, tirou o corpo da cruz e o enrolou no lençol. Em seguida, pôs o corpo num túmulo cavado na rocha e rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, a mãe de José, estavam olhando e viram onde o corpo de Jesus foi colocado. Então, Marcos 15 acaba aqui, né, com uma situação muito triste. Jesus tinha acabado de morrer. José pegou ali, né, o corpo de Jesus, enrolou no lençol e colocou no túmulo. E é muito, sim, isso toca muito no coração da gente, né? Não sei se já viram aquele filme, o que é aquele filme? Paixão de Cristo. Paixão de Cristo, eu recomendo muito vocês verem. É um filme que relata, né, essa situação, onde Jesus morreu. É um filme muito triste, mas é um filme que é muito importante da gente ver, porque relata ali realmente essa situação, como que aconteceu. E uma coisa é você ler, né, essa palavra aqui, imaginar e tal, mas outra coisa é você ver com seus próprios olhos tudo que Jesus passou, tudo que aconteceu, né? Para hoje a gente ter essa liberdade de adorar a Deus em qualquer lugar. Para hoje a gente ter essa liberdade, né, de pedir perdão para Deus diretamente e não precisar de ficar queimando, né, incenso, queimando animal, fazendo sacrifício a Deus. Então, é muito importante, né, a gente lembrar desse momento. Por mais que seja um momento triste, às vezes a gente fica, né, querendo ver só os momentos felizes da vida, mas tem muito momento triste que é importante também para a gente refletir, para a gente conseguir entender o significado das coisas e conseguir por que que Jesus veio à Terra, por que que aconteceu tudo isso, né? E hoje a gente analisando aqui era necessário que isso acontecesse, que Jesus morresse, né? Pois estava escrito na palavra, né, que Filho de Deus vinha à terra para ser crucificado e morrer pelos nossos pecados. O maior sacrifício, né? Antes de Jesus, existia
essa necessidade de a gente fazer sacrifício para Deus, queimar animal, né? Incenso e tal. E depois que Jesus veio, Jesus foi o maior sacrifício de todos, né? Foi o maior sacrifício de todos. E era necessário isso para o véu se rasgar, para a gente ter acesso direto a Deus. E que a gente seja grato a isso, pois hoje a gente pode fazer esse desafio 5 e 20 aqui, orar, né? E pedir diretamente para Deus. A gente não precisa de nenhum sacerdote, não precisa de nenhum chefe da lei para fazer algum pedido para Deus. A gente pode simplesmente dobrar nosso joelho no nosso quarto e pedir para Deus tudo aquilo que a gente quer, né? Então que a gente seja muito grato a isso. Fechou? Deixa eu ver aqui o que o povo tá falando. Ó, Rosa Henrique, tive que entrar com o da minha mãe. Anota aí, Henrique Moreira. Beleza, deve ser que deu algum problema na sua internet, né, Henrique? Vamos lá, galera. Vamos fazer oração. Peço que todos fechem os olhos. E vamos lá, vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Muito obrigado, Jesus, por ter morrido em nosso lugar. Muito obrigado, Deus, por ter sofrido tanto, Pai, em nosso lugar, Pai. Ó, Deus, era pra gente ter sido crucificado, Deus. Era pra gente, Deus, por todos os nossos pecados, Deus, por todos os nossa sujeira, Pai, que a gente comete todos os dias, Pai. Nos perdoe, Deus, por ser tão teimosos, Deus, por ser tão egoístas, por ser tão, Pai, pecador, Pai. Nos perdoe, Deus. E que a gente seja sempre grato, Deus, pelo Senhor ter morrido em nosso lugar. Por ter pagado, Deus, lá na cruz, com o teu sangue, Deus, por todos os nossos pecados. Que a gente reconheça isso todos os dias das nossas vidas, Pai. Que a gente nunca se esqueça disso. Ó, Senhor, perdoe os nossos pecados, Deus, pois nós somos falhos, Deus. Nós somos apenas humanos, Deus, e falhamos todos os dias. Que a gente reconheça isso, Deus, que a gente reconheça, Deus, que somos pecadores, Pai. Mas que a gente nunca use, Deus, essa desculpa de sermos seres humanos, Deus, para pecar, Deus. Que a gente reconheça nosso pecado, Deus, e que a gente corrija, Deus, isso todos os dias de nossas vidas, Senhor. Que hoje seja um dia conforme a tua vontade, que hoje seja um dia abençoado, Pai. Que hoje seja um dia, Deus, maravilhoso, Pai. Que hoje seja um dia, Pai, onde a gente te adora, Deus, em espírito e em verdade. Que hoje seja um dia, Deus, onde a gente cria conexão com o Senhor, Deus. Não só nesse momento da manhã, Pai, mas durante todo o dia, Pai. Durante o período da tarde, o período da noite, Pai. Que a gente esteja 24 horas conectado com o Senhor, Pai. Que a gente sinta a tua presença, que a gente consiga conversar com o Senhor, Pai. E que cada dia que passa, Deus, a gente esteja mais próximo do Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Guarda cada um aqui, Deus, que está nessa live, Deus. Que o Senhor nos dê energia, Pai, para vencer mais um dia. E que a gente consiga, Deus, todos os dias, Deus, acordar bem cedo, Pai, e ler a Tua palavra, Deus, e orar para criar conexão com o Senhor. Amém. 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 Galera, manda um nomezinho lá na Amém. lista, tá? Vamos ativar a câmera para a gente tirar o print. Amanda, Cleiton, bora ativar a câmera. Quem mais? Franciele, Luana Carla, Samuel Gustavo. Bora ativar a câmera, galera. Vou tirar o print. Vamos que vamos. Todo mundo pronto? Sorrisão no rosto. 3, 2, 1. Mais um, mais um, mais um. 3, 2, 1. Deus abençoe nosso dia. Que seja um dia maravilhoso. Mais uma semana abençoada para todos. Amém? Tamo junto. E é nóis. Bora. Bora para mais um dia, graças a Deus. Mandei o nome lá, né? Na lista. Mandar lá para vocês no grupo.
Vamos. Tá faltando a Franciele aqui. Ó. Deixa eu pegar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa. Fechou. Henrique Moreira. Ficou faltando. Henrique Moreira. Prontinho, anotado, tá? Tamo junto. Deus abençoe a vida de cada um, galera. É nóis. Tem que fechar o Zoom também, né? Ah, é. Tamo junto. Boa.